Olá pessoal, eu sou o Ângelo Chechel, ao meu lado está o Marco Richard, e estamos aqui para apresentar mais um episódio do podcast Você Pode, o podcast que é focado em você, pois afinal, tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente pode realizar. E hoje a gente tem um convidado muito especial, e para apresentá-lo oficialmente, vou pedir para o Marco fazer a nossa apresentação. Bom, primeiramente, queria agradecer a sua presença aqui, né? Muito obrigado pelo convite. A gente fez o convite para você e você aceitou prontamente. E hoje recebemos o Dr. Gabriel Henrique Nunes Couto. Ele é advogado civilista e trabalhista, formado pela Faculdade Milton Campos, aqui da casa, né? Em 2020. Com pós-graduação em Direito Civil e Direito do Trabalho pela Escola Superior da Advocacia. É sócio administrador do seu próprio escritório, Gabriel Couto Sociedade Individual de Advocacia, onde atua em causas civis e trabalhistas. Realiza consultorias, participa de audiências e já realizou sustentações orais. Deve ser muito massa, acredito eu. E não para por aí. Ele também leva o direito para fora dos tribunais, produzindo vídeos e conteúdos em linguagem simples, clara, direta, para que qualquer pessoa consiga compreender melhor os seus direitos. Muito obrigado pelo convite, Michel. É um prazer para mim estar aqui, conversar com você sobre esse tema, falar um pouco da minha trajetória, da minha carreira. Sou da casa aqui, sou formado na Milton Campos, sou muito feliz de ter formado aqui. É uma faculdade que, quando a gente conversa com qualquer estudante de direito, que é uma faculdade renomada, uma faculdade muito bem indicada por todos, né? E me deu um currículo bom, me deu todo o conhecimento para poder estar atuando hoje, poder galgar etapas aí na minha carreira, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês. O podcast é sensacional, vi o primeiro episódio já Ah, que bom, que bom. anteriormente. Gostei muito, não conheci o professor, mas gostei demais da pessoa dele, de como foi levado o podcast, do intuito do podcast. Então, para mim é muito gratificante estar Quem aqui, não tá bom? assistiu, né, Marco? Quem não assistiu ainda tem que assistir, né? O nosso podcast com o professor Ricardo. Você quer dar spoiler, né? Sem spoiler, sem Pera lá, spoiler. calma. Tá E tenho certo. certeza que o papo de hoje vai ser muito interessante, né? Com certeza. Tomara, tomara. E, Gabriel, começar te fazendo uma pergunta que é bem a cara do nosso podcast, assim. O Sim. que a frase "você pode" representa na sua vida? Quando que você percebeu "você pode"? Você pode, para mim, demonstrar que você consegue alcançar qualquer objetivo que você tenha, por mais difícil que ele seja, por mais desafiador, você tem todas as armas ali na sua mão para poder alcançar aquilo que você deseja. Então, você pode, para mim, significa isso. E o intuito do podcast de vocês, que é demonstrar que qualquer pessoa pode alcançar aquele objetivo que ela deseja, né? É muito interessante e por isso eu estou aqui participando, aceitei prontamente, justamente porque o objetivo é muito bom. Vamos ver sua trajetória. Você formou em 2020. 2020 é recente ainda, né? Nossa! Recente, novo. Então, conta um pouco da sua trajetória acadêmica, quando você estudava Na Milton Campos? isso aqui na Hamilton Campus, e também seu profissional até aqui. Sim. Eu comecei estudando na Milton Campos em 2016, logo após ter formado o ensino médio, já iniciei o curso de Direito já. Eu fiz Enem, né? Então consegui uma bolsa aqui para poder estudar na casa. Fiquei muito feliz quando consegui. Minha mãe, quando eu disse que eu queria cursar Direito, ela falou: Ah, se for cursar Direito tem que ser na Milton Campos. Quando eu digo que realmente sou muito grato por ter formado aqui, é porque realmente minha família sempre incentivou que eu estudasse aqui. Então, ter conseguido uma bolsa, eu consegui uma bolsa de 50% para a Uni, né? Uhum, Foi uhum. muito interessante. Meu pai custou o restante do estudo. E logo no início, para mim foi muito, nos primeiros períodos ali foi muito difícil, porque nos primeiros períodos a gente verifica ali o que que é justo, o que que é justiça, o que que é ético, o que que não é. Uhum, Nos primeiros uhum. períodos a gente tenta aprender esses conceitos e diferente do senso comum, a gente verifica que não é bem aquilo que a gente entendia como justo, o que que é justiça, o que é lei, o que que não é. Ah, correto. Então, isso no começo foi bem desafiador e eu continuei ali o curso e logo depois fui gostando. Fui gostando. Depois de ultrapassar esse período que eu consegui superar de entender os conceitos certos, né? Eu passei a gostar muito, principalmente do direito civil.
tive aulas aqui com vários professores de direito civil, a Aline, Matheus Simões, que hoje é vice-governador, né? O Daniel Renault, que eu gosto muito também. Daniel. O Daniel, assim, marcou, porque é um professor super carismático, muito Muito, inteligente, então muito. gosto muito dele também. O Quintela, depois de formado, ainda mantive conversas com ele, Que bacana. sempre muito profissional, um professor para mim para o resto da vida também, porque depois eu ainda busquei ele para poder saber de determinados assuntos que ele tem o conhecimento para poder passar. Então, direito civil eu sempre gostei ao longo do curso, né? E tive a possibilidade de estagiar justamente na área. Eu quero te perguntar sobre isso também, sobre o TJ Sim, e sobre os seus estágios, como é que foi? isso. Hum. Eu comecei a fazer o estágio numa vara civil, né? Que lida principalmente ali com a área do direito civil mesmo. Ah, daí a paixão pela área Isso. civilista. Fiquei ali Hum, durante um ano e meio, talvez. E assim, para mim foi muito bom. hum, Aprendi diversos temas ali da área civil ali, na prática mesmo, verificando como funcionava, como era aplicado o direito, que a gente vê aqui na faculdade de uma forma bem teórica, mas como aplicar, né? Então, ali no estágio eu tive essa oportunidade, fiz grandes amigos que eu converso até hoje, indicam clientes, a gente troca experiências. E então, a gente, com isso, né, eu fui aprendendo ali um pouco mais da área. E depois desse estágio em direito civil, que eu fiquei cerca de um ano e meio na vara civil, né? Eu fui para uma câmara criminal, que aí hum. já é um outro lado, e eu odiei. É. Direito penal não é para mim. Assim, respeito quem gosta, Sim, sim. é lógico, e quando a gente entra na faculdade, todo mundo quer o direito penal, né? Acha assim, maravilha, vou É o que a lidar gente com mais escuta no dia a dia, né? Nos programas, nas reportagens, a gente Sim, escuta sempre algo do direito penal, né? sim. Então é o que está mais na mente das pessoas. Sim, ou você ama ou você odeia. No meu caso, eu odiei, fiquei um mês só e já cancelei o estágio, pedi para não ficar mais, né? Não gostei Sim. mesmo. E ali eu já estava finalizando o curso de direito. Então, no último ano eu já não fiz estágio. Então, do meu quarto, quinto período até o próximo do nono, eu estava fazendo esses estágios. Hum. O de direito penal foi o último, né? Ah, sim. Só fiz estágios em direito, só fiz estágio em órgãos públicos, na verdade, né? Entendi. E nunca fiz nada como advogado, comecei a advogar do zero logo depois. E aí que a gente começa um pouco uma parte desafio, mas aí acreditando que você pode, a gente conseguiu vencer essa etapa aí para poder estar hoje onde está. Hoje me sinto realizado na advocacia, gosto muito, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Quero falar mais sobre isso, mas tem uma pergunta para te fazer, né, Michael? Tenho sim, relacionado, você falou agora do estágio. Sim, O quão importante você achou que o estágio te agregou? agregou muito na minha carreira, porque, igual eu disse, aqui a gente vê na faculdade, quando está estudando também os manuais e tudo mais, a gente vê a parte teórica, mas vê conceitos, vê Você nomes. vê a prática ali no direito? No direito, você vai conseguir aplicar ali. Eu fiz o meu estágio era no gabinete de um juiz. Então, diariamente eu estava vendo o direito sendo aplicado mesmo. Então, ali eu pude aprender como colocar aquilo que eu via na faculdade em prática. Então, era muito interessante, por exemplo, eu ia sempre com um colega que também fazia estágio no tribunal onde eu estava, né? E quando a gente ia no caminho, daqui até lá dá uns 20 minutos, ida e volta, então a gente ia conversando sobre a matéria. Quando a gente voltava juntos, era justamente assim: "Ô, você acredita que eu trabalhei hoje com o tema que a gente viu na faculdade?". Então você conseguia aplicar o que você estava vendo aqui, O civil está muito na vida das pessoas, né? diariamente. Então, para a gente, para mim principalmente, né, Hum. foi muito interessante ter feito esse estágio. Eh, Foi um estágio que marcou minha vida, fiz muitos amigos lá, então para mim foi excelente. Inclusive, muitos amigos indicam clientes, foram os primeiros clientes de lá Uhum. também, então nessa parte foi muito interessante. E, Gabriel, olha só, um assunto assim. O Michael comentou que você formou em 2020, né? 2020 foi a pandemia. Sim, E eu imagino que a formatura, assim, é o momento que é o mais alegre,
que a gente conseguiu realizar o sonho, Sim, ao mesmo tempo a gente deve ficar perdido, assim, pô, para onde que eu vou? sim. Aí já tem esse fato. Aí você pensa um outro fato que é a pandemia. Eu quero te perguntar, como é que foi abrir escritório nessa época, sair da faculdade, abrir escritório durante a pandemia? Eu formei em 2020, no final de 2020. A pandemia foi drástica, né, para todo mundo, mas em certo ponto ela me ajudou, porque no final do curso eu trabalhava, Hum, estudava, e também fazia um estágio. Então os 3 turnos meus estavam ocupados. E aí a gente veio para o remoto. Então, quando eu não tinha essa parte remota, né, antes da pandemia de 2020, hum, eu saía de casa às 6 horas da manhã, voltava 11h30, meia-noite, porque eu fazia tudo nos 3 turnos. hum, Como veio a pandemia, eu, podia estudar de casa, né, porque a gente estava começando ali o ensino remoto, no comecinho de 2020 até o final de 2020. Então, nesse quesito, ela me ajudou. E foi justamente o ano que eu fiz também o TCC, então ia hum. acumular com isso tudo o TCC e a OAB também, que eu prestei no ano de 2020, né. Então, foi drástica para todo mundo, mas nesse quesito ela me ajudou pela parte remota. O Napoleão Hill tem uma frase interessante que ele fala assim: tudo, além de tudo que a mente do homem é capaz de conceber e acreditar, a mente pode realizar. Ele fala uma outra que toda adversidade, todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Com certeza. Ele conta na vida dele que ele conheceu o fracasso assim na morte da mãe dele. Então, é algo trágico, né, quanto à pandemia. Sim. Mas a frase quer dizer exatamente isso, assim, que nos momentos mais trágicos também a gente consegue colher benefícios e ele estimula as pessoas a procurar os benefícios assim que podem ser colhidos Não, com depois certeza. da adversidade. Seguindo um pouco, aí mais à frente, né, aí a gente, 2020, final de 2020 eu formo, inclusive quando a gente passa na OAB, né, a gente tem uma solenidade para poder receber a carteirinha. Eu nunca participei dessa solenidade. Na verdade, participei, virtualmente também. Então a minha solenidade foi pelo computador. A formatura foi pelo computador também. Então, toda essa parte de solenidade de formatura, receber a carteirinha da OAB, foi tudo, de forma virtual. E justamente por causa disso, pela demora, por não ter a carteirinha naquele momento, não recebê-la naquele momento, meu primeiro cliente foi meu pai. Olha, que E interessante. ele já tinha sido citado num processo, ele era réu, então ele já tinha sido notificado, tinha que apresentar a defesa e tinha uma audiência marcada. E minha carteira não ia chegar naquele momento. Ele falou assim: "Ah, você é o seu primeiro cliente", era uma situação chata, mas, ele falou: "Não, confio em você, vamos lá". E aí a gente, teve um fato curioso que foi eu participar dessa audiência com uma declaração da OAB falando que eu já estava formado, que eu já tinha participado da solenidade, mas que minha carteira ainda não tinha chegado. Então, foi minha primeira audiência, assim, suando, igual tampa de marmita, mas foi legal, foi Que legal. bacana, que Logo bacana. depois vem a abertura do escritório, né, e foi interessante também, eu tive um amigo para poder me ajudar no começo, foi desafiador, porque eu não venho de família que é do ramo de direito, não tenho outros amigos que são do ramo do direito, Hum, então eu comecei realmente do zero ali, então nessa parte foi desafiador, mas a gente conseguiu vencer sim. o medo na primeira audiência, como é que vence? Então, na verdade, o medo das audiências durou bastante tempo. Porque a audiência, a gente fica perguntando: "Ah, o que vai acontecer?". A faculdade Milton Campos, eu vi que, você está fazendo algumas práticas de audiência, Sim, sim. mas na minha época não tinha prática em Ah, audiência. Então, tá. para mim era muito muito novo. Como se portar, o que vai acontecer. Então e como eu não havia feito estágio em escritório de advocacia, somente em órgãos públicos, a participação em audiências para mim era algo muito novo. Então, para audiência de conciliação que dura cerca de 2, 3 minutos, eu tinha suado um tanto e dava para ter trocado a camisa. Então, assim, esse medo de Hum, audiências durou bastante tempo, assim, no primeiro ano, né, hoje bem tranquilo, não tenho problema nenhum. Até faço alguns vídeos para poder demonstrar como funciona a hum, audiência, para que outras pessoas não sofram desse medo, né. uhum. Mas depois a audiência é algo natural que a gente faz diariamente, então hoje, essa semana eu fiz cerca de 6, 7 audiências, então é Ó, algo hum. tranquilo hoje em dia, não é, Já acostumou, já vamos dizer assim. acostumei, o meu dia a dia já é Não, fazer isso, né. e você falando isso, né, eu sempre lembrando da frase "você pode", exatamente, a gente está gravando aqui hoje, mas o dia de ontem foi um dia marcante, porque
fizemos uma prática, a matéria da Michele Catapreta, contencioso civil empresarial, e eu e o Michael, a gente forma uma dupla, né? Você sabe que no serviço ele é meu chefe, né? Sim, sim. No serviço ele é meu chefe. E aqui na faculdade a gente costuma fazer as coisas juntos e tal. E tem momentos assim que marca a vida da gente e da forma que marcou a minha, porque ontem foi a primeira vez que a gente pegou para fazer mesmo ali papel e caneta e a lei seca para Entendi, fazer uma contestação. entendi. Aí você tem primeiro que identificar se é contestação ou se não é, se Sim, cabe reconvenção, se não cabe. sim. Então, aí você até falou do processo do seu pai, que foi o primeiro que você pegou. Ele pegou o que a gente viveu, né, Michael? Na prática, assim, porque a gente estava tendo que entregar para a professora Sim. com um prazo marcado, e você viveu isso na prática, né? E assim, eu queria até mesmo aproveitar, deixar um abraço aqui para a Michele Catapreta, e que é nesses momentos que marca a vida da gente, porque a avaliação é um momento ali que você vai, é, é necessário, é obrigatório na faculdade, mas é um momento também que você se avalia, vê até onde que você está indo, até onde que você está sabendo, a regra da contestação, a regra da petição. Sim. E eu quero te perguntar mais sobre o YouTube depois, que eu quero entrar nisso também, mas só para poder já dar um Sim, spoiler, claro, claro. assim, eu vi um vídeo dele, Marco, foi ontem mesmo, ele falando sobre petição e de uma forma muito lúdica, assim, você fala de uma forma muito popular, que dá Sim. para a gente entender, e eu queria que você falasse mais sobre isso. Quando eu comecei a advogar, eu a gente vai conversar com o cliente, vai fazer o atendimento, e a minha premissa sempre foi, estar em contato com o cliente, um atendimento humanizado. Hum, E com isso, eu precisava explicar para o cliente, sempre quando ele tinha algum andamento no processo dele, hum, o que estava acontecendo. Só que se eu chegasse com termos jurídicos para poder falar com aquele cliente, eu não conseguiria transmitir a informação. Eu estaria falando algo, ele estaria fingindo que está compreendendo, mas no final a gente não estaria se entendendo de fato. Então, eu comecei a tentar simplificar ao máximo a forma, de passar informações para poder lidar com os clientes que, por mais que tivessem um grau de instrução muito grande ou fossem pessoas humildes, mesmo que fossem pessoas com um grau de instrução muito grande, não entenderiam os termos jurídicos em si. Então, o interessante é realmente passar a informação. Aí eu comecei a passar essas informações de forma mais simplificada, e um dia um cliente mencionou para mim que já tinha tido outros advogados, hum, que quando outros advogados falavam para ele sobre aqueles andamentos dos processos, ele não compreendia nada, uhum, e me informou que, da forma como eu passava essas informações, era muito mais fácil e simples de compreender. E perguntou por que que eu não tentava ensinar isso, ou até mesmo criava um canal do YouTube com esse tema. E aí eu senti que era uma boa ideia, hum, e realmente parece que foi, e comecei esse canal do YouTube. Minha intenção no início não era crescer um canal, era ter ali algo que as pessoas pudessem consultar e hum. poder passar informações, até mesmo para eu mandar para os meus próprios clientes. Mas, com o tempo, eu não encaminhei para cliente nenhum, continuei fazendo vídeos e postando, e acabou que um dia o canal cresceu. Hoje a gente está aí com quase 12.000 inscritos, né? Olha, Tem sim. bastante vídeos famosos lá que chegaram. 90K, né? Eu Tem vi alguns vídeos 90.000. bons lá. E assim, eu gosto muito, é o meu xodozinho, o meu Hum. YouTube, porque lá eu converso diariamente com várias pessoas. Eu respondo todos os comentários, sou eu mesmo que respondo. E eu tiro dúvidas por lá, né, assim, de forma simplificada, porque eu não consigo atender todo mundo que pergunta. Então, se a pessoa me pergunta algo, eu, o mais simples possível, o mais breve possível, eu Hum, respondo aquele comentário dela. E é muito interessante porque me faz pesquisar outros temas também, que eu vou por lá, eu vou aprendendo. Às vezes a dúvida de uma pessoa é algo que eu nunca vivenciei na minha prática diária. Então, se é algo que é pertinente às áreas que eu atuo, que é civil e trabalhista, eu pesquiso aquele tema, aprendo também e faço um vídeo explicando, ou então respondo via comentário. Então, para mim, o YouTube é um xodozinho mesmo. e você conheceu muita gente através das redes sociais? Conheci bastante gente. Conheci tanto pessoas, que procuram advogados, Hum, quanto pessoas que já têm advogados, mas que justamente enfrentam esse problema de não entender o que o advogado está tentando passar, uhum, ou então não obtém a resposta desse advogado, que também é um problema sério que a gente tem, os uhum. advogados não responderem os clientes, depois de uma semana, 2 semanas, não tem É, uma resposta, isso acontece de forma recorrente. E também conheci advogados recém-formados também.
que viram os meus vídeos, às vezes não compreendiam algum tema ou não sabiam como explicar para o cliente o que estava acontecendo no processo, e nos meus vídeos encontraram esse tipo de informação para poder repassar. Eu queria te perguntar assim, qual que é o segredo do YouTube que você vê? Você que é uma pessoa de sucesso, já que você pode, você que é uma Quem pessoa que dera. já alcançou, você sabe que alcançar vídeo de 90 mil não é para qualquer um, né? Assim, é sinal que as pessoas estão gostando do conteúdo, porque o YouTube, ele, para conseguir visualização lá, é mais ou menos por esse caminho. Então, é sinal que as pessoas estão gostando do conteúdo, estão interagindo. Se você pudesse explicar assim um segredo, qual o Entendi. segredo? O direito é algo que alguém vai procurar quando tem algum problema. Você está experimentando alguma situação ali que ele vai precisar daquela informação. Não é algo que você vai ver por lazer, por entretenimento, né? E o meu intuito desde o começo foi fazer vídeos com os temas que as pessoas procuram, os temas de dúvida. Então, por exemplo, para ficar mais fácil de compreender, se a pessoa tem um processo que está em curso, e aí ela vai verificar no processo dela teve o seguinte andamento processual: proferido o despacho de mero expediente. Você vê essa informação e fala assim: o que é isso, gente? O Uhum. que é proferido despacho de mero expediente? Não é popular, né? Não é popular. A gente não conversa isso no dia a dia. Isso aí eu coloco. O título é Proferido despacho de mero expediente. O que é isso? Saiba mais, Hum. traduzindo, simplificando. Então lá eu explico que é um mero andamento, que o juiz deu um andamento, o processo estava com o juiz e ele movimentou aquele processo, e aí de forma mais lúdica, mais simples de entender. Você escolheu falar a linguagem do povo. Sim. E com isso, você se conectou com o seu propósito de vida. Qual foi? Para poder querer ensinar as pessoas a entender o juridiquês. Interessante, Entendi. interessante. O YouTube, depois que ele começou a ganhar um pouco mais de corpo, eu conheci muita gente, muitas pessoas dão comentários muito positivos, às vezes muda o seu dia aquele comentário, da pessoa falando: olha, você me ajudou, gratidão. Hoje mesmo, antes da gente iniciar o podcast, eu tinha recebido um gratidão, não estava entendendo nada, agora compreendi o que significa. E Então, isso é isso, gratificante pra gente, né? com certeza. E isso acontece assim, diariamente. Às vezes chega um comentário ruim que fala assim: ah, falou e não disse nada. Hater, Mas hater, né? acontece em todo lugar. É, Então, para mim foi muito gratificante, é muito gratificante estar recebendo esse tipo de comentário, de feedback, né? E de continuar repassando informações, porque no começo, até mesmo para advogado, vocês que vão formar logo, quando a gente verifica os andamentos processuais, dá uma palpitação no coração que você fala assim: e agora? O que aconteceu? Você ter alguém para poder perguntar, você poder ver em um vídeo, às vezes você não tem com quem conversar, você vai ter a informação ali na palma da mão, então de forma simples, gratuita, fácil. Então, para mim é muito gratificante ter esse canal. sim. E você falou de hater, uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente não pode preocupar com hater. Sim. Quando fala de hater, eu fico lembrando do Chico Buarque, que quando apresentaram para ele a internet, assim, colocaram ele no YouTube e tudo, aí tem ele contando numa live, né? Que aí ele fez o vídeo, postou e foi caçar ler os comentários, né? Aí ele achou que artista é sempre cheio de carinho, as pessoas gostam, Sim. é ídolo e tudo, foi ler os comentários, assim, achando que ele ia ler só coisa amorosa e tudo. Aí ele leu, esse velho O pior é que parece que tem ele não gente. morreu até hoje, ele tá bêbado. Ele falou assim, eu nem bebo mais cachaça, Ah. ele tá bêbado. O pior é que tem gente que vai comentar, e depois eu reassisto o vídeo. Quando tem algum comentário que tem algum certo fundamento, eu reassisto para ver Sim, se realmente é aquilo que a pessoa está falando. Mas muitas vezes a pessoa só viu o seu vídeo para poder dar comentar uma. algo negativo lá, Sim, né? sim, O que é positivo a gente deve sempre pegar, levar em conta, porque sim, às vezes com é uma certeza. crítica construtiva, Sim, mas o que é hater mesmo, a palavra a já gente diz, descarta, né? sim, Vale tanto a pena. com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, fala para mim uma dificuldade, ou da faculdade, ou mesmo na advocacia, que parecia enorme e se superou. Entendi. Uma dificuldade enorme. No começo, uma dificuldade enorme. Vou falar de várias, porque acho que vários advogados À vontade. experimentaram isso, para quem não tinha alguém para poder ensinar como fazer, quem nunca tinha feito estágio em escritório de advocacia, né? As primeiras dificuldades são como abrir um escritório, quais são os documentos necessários, se é necessário ter um espaço físico ou não, quanto cobrar, se a gente segue a tabela ou não, se cobra abaixo, se cobra acima, como funcionam os honorários também, se vale a pena atuar em somente uma área ou duas,
ou se é melhor pegar tudo no começo, igual todo mundo fala, pega tudo para você poder ver o que você gosta, ou então pega tudo que quem está come de tudo está sempre mastigando, né? Então tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de coisa. Então foram algumas dificuldades que eu tive. A audiência também, eu tive um certo receio no começo, porque a gente fica imaginando o que pode acontecer, mas a audiência, na verdade, depois fica sendo a parte mais tranquila da sua atividade diária, é a audiência. Ela é a parte mais fácil do serviço do advogado, porque você fez ali, acabou, e pronto. Agora, o restante ele perpetua ali, dependendo do que você tem que fazer. Então, essas foram minhas dificuldades no começo, porque eu não tinha alguém para poder consultar. É até interessante comentar, porque 2 professores aqui que eram da casa, né, que são ainda, né, na verdade 3. O Quintela, o Paulo Tadeu, assim que eu formei, no primeiro ano de formado, peguei um inventário para fazer. Eu atuo com sucessões também, e eu estava com muita dúvida no inventário. Eu falei assim: não, tem que conversar com meus professores, que para mim são eternos professores, por mais que a gente atue e tudo mais, vão continuar sendo meus professores, né? E aí a gente marcou uma conversa e eles falaram: Gabriel, você já fez tudo. É porque, na verdade, quando a gente chega para poder atuar, aqui na faculdade a gente identifica os problemas, geralmente já vem tudo escrito por você, e na questão já vem falando, tem tais documentos. Só que na prática diária, a gente tem que buscar esses documentos e muitas vezes você não vai encontrá-los. Então, saber como lidar quando você não encontrar algo. E quando eu cheguei para conversar com eles, a gente conversou, foi um papo de cerca de 1 hora, eles foram super tranquilos, e eles disseram, eu tinha levado inclusive o desenho que a gente faz em sucessões, quem é aqui da casa vai entender, a gente desenha as famílias e cada grupo familiar para ficar mais fácil. Bacana, E aí eu bacana. tinha encaminhado para eles, eles falaram assim: Gabriel, eles falaram assim: Gabriel, tá muito bem organizado, você já fez tudo, a resposta já está aí, a advocacia é isso, e pode seguir com o que você já fez, que você já está sabendo. Você só precisava de uma validação por causa do medo inicial mesmo. Sim. E eu tive isso com o Tadeu e com o Tela, na área de sucessões, e com o Renato do Olabella também, que foi um professor que me auxiliou também, porque eu atuava com a regularização de algumas empresas, e, na verdade, associações, e ele atua com essa área. E era um serviço enorme que eu achei que eu não daria conta de fazer sozinho. Na verdade, não dei conta de fazer sozinho, mas eu precisava de um conselho de alguém que me dissesse isso. Eu liguei para ele e falei com ele: olha, dona Bela, tô com esse tipo de serviço, você pode me atender? Ele falou assim: não, você é eterno aluno. Para mim, Que eu falei com legal, que ele que legal. era eterno professor. E aí ele conversou e falou: Gabriel, fazer uma coisa de cada vez, mas esse serviço que você pegou é um serviço enorme, acho que não vale a pena, a não ser que seja muito rentável, e não era. E, assim, a gente precisa pedir conselhos para pessoas mais experientes, até por isso eu faço o canal no YouTube também, para poder passar o que eu tenho de experiência, apesar de recém-formado, assim, entre aspas, né, quase 5 anos, mas ainda para mim é recém. Então, poder recorrer a alguém é muito interessante, e no meu canal também tento Uhum, poder passar algo para alguém, e muitas vezes advogados recém-formados já me procuraram também com algumas dúvidas que eles não tinham a quem recorrer. uhum. Então eu acho que é muito interessante essa troca que a gente faz. E isso que você está falando, assim, eu acho muito interessante. E é uma coisa que eu estava conversando até com o Maicon hoje, que eu costumo dizer uma frase que eu aprendi na vida, que nada vale mais do que uma amizade verdadeira. Sim, Vale mais do que dinheiro, vale mais do que tudo, porque, por exemplo, se você fosse pagar por uma consultoria dessa, quanto que seria o valor, seria muito caro, né? sim. E talvez nem com dinheiro você teria o acesso. E você teve acesso porque você desenvolveu uma amizade verdadeira de aluno, professor, você com certeza Sim, foi um bom aluno, marcou, sim, né? sim. Na E verdade, eu era aquele aluno, eu nunca fui o aluno modelo, não, mas eu sim, era um bom aluno, sim, aquele que sim. pergunta, que quer saber, está interessado no assunto. E na aula do Quintela, principalmente, do Paulo Tadeu também, que era a matéria de sucessões e direito da criança e do adolescente, né? E na do Quintela eu fazia perguntas, porque era uma matéria muito difícil, a gente realmente tinha que desenhar. Então eu perguntava bastante. Ele é um excelente professor, eu sigo ele até hoje para aprender muita coisa. Ele faz comentários do novo Código Civil que está para sair, eu sigo ele, vou acompanhando. Então
para mim, igual eu disse, são eternos professores mesmo. E dentro desse você pode, você pensou em desistir? Se você falar que sim, eu vou até achar que é mentira, porque vendo o que você consegue hoje, vendo a sua desenvoltura, o quanto você se encontrou como advogada, isso é perceptível. Se você falar que sim, eu vou achar que é mentira, mas é dever do ofício perguntar. Você pensou em desistir alguma vez? Na verdade, desistir tem certas horas que você sente uma certa Eu digo dificuldade. durante a formação. Não, durante a formação, acredito que não. A faculdade, eu gostei muito da faculdade de Direito, gostei bastante. Mas durante o exercício da advocacia, muitas vezes você encontra algumas barreiras. Você ganha o que você achava que você não ia ganhar, você perde o que você jurava que ia ganhar. Então, Sim. você tem certos desencontros ali, porque você não é o magistrado da causa. Então, você acaba enfrentando essas barreiras. Mas Hum, eu sou muito grato à advocacia, não penso em desistir, gosto muito. E pretendo advogar ainda bastante tempo, bastante tempo. sim, sim. Eu realmente me encontrei na advocacia. Que legal. E pegando um gancho, né, nessa parte que você falou agora, achei bem interessante. Nos primeiros meses de advocacia, ali no início, ali no começo, o que mais te surpreendeu em relação à prática? O que mais me surpreendeu em relação à prática. É, É tipo assim, você viu ali na sala de aula, aí você iniciou, igual você falou do seu pai, já pegou sim, a ação do seu pai, então acredito que deve ter sido mais ou menos nesse caminho. sim. Na verdade, o que mais me surpreendeu no começo negativamente, mas depois eu vi que era positivo, porque você entendeu como funciona. Quando a gente está na faculdade, a prova vem para a gente e diz o seguinte: Tício e Mévio, né? Sempre é Tício e Mévio que Ana coloca. Paula, né? Eterna Sim. Ana Paula. Fizeram tal ato, tal contrato e tem tais documentos. O que você pode fazer? Então, já está tudo posto ali para você. Na prática, a gente precisa buscar esses documentos. Então, se não existem, como que a gente vai poder comprovar? Então, no começo você sente uma certa dificuldade, mas depois você vê que isso é muito interessante, porque é a partir dali, do jeito de conseguir provar, de como buscar essas provas, de como instruir a sua, seu cliente, a como perseguir essas provas, conseguir essas provas, é que você vai conseguir ganhar ou não uma ação. Do jeito que você vai colocar aquilo no processo, qual estratégia você vai utilizar, isso tudo impacta muito. Então, dependendo da forma como você coloca isso, você ganha ou você perde uma ação. Então, isso no começo foi desafiador entender isso, mas depois é surpreendente, é muito interessante, porque você ganha ou você perde não pela aquela Hum, questão que a gente comentou lá no começo, do que é justo, do que é justiça, etc. Mas sim do jeito como está sendo posto, do jeito como você consegue fundamentar aquilo ali em determinado processo. Claro que a gente busca sempre o justo, a justiça, mas o jeito de trabalhar, a forma de colocar, impacta muito no resultado do processo também. interessante. E nessa linha, como é que você está fazendo para equilibrar a gestão entre a advocacia, né, o escritório, a música também, que é importante ressaltar, Sim. a banda de muita qualidade. Uhum. Como é que você faz para poder gerenciar isso tudo? É, o escritório é o meu trabalho, né, principal. A música também atuo como profissional, né, Uhum. sou músico profissional, E quando você fez a faculdade, você já atuava como músico, né? já atuava, sim. Uhum. Durante o tempo de estudo, né, quando eu comecei a faculdade, eu ainda trabalhei um pouco como músico, durante pouco tempo, Hum, 1 ano, depois eu acredito que eu tenha parado, fiquei alguns anos parado. mas por interferência da faculdade ou Não, não? não, Hum. decisão da banda mesmo, Ah, que eu sim, tocava. sim. Então aí a gente, cessou as atividades durante um determinado período e logo após, formado, né, passado o período da pandemia, nós retornamos com a banda. Uhum. O direito, eu atuo segunda a segunda, porque o direito é diário, vai ter que assim, no começo a gente trabalha bastante, final de semana também, Hum. porque tem que pesquisar, tem que estudar, não tem jeito. Aquela frase que os professores dizem aqui dentro que, aqui eles estão sendo tranquilos, que a vida lá fora é muito mais difícil e o direito vai cobrar, realmente é verdade. Então, a gente estuda muito, é estudo diário, mas, depois de certo tempo você consegue gerenciar, entender o que é interessante você ter de ação, o que não é interessante, o que é interessante ser feito, o que não é. Ter algum colaborador para poder delegar algum tipo de tarefa também é interessante. Por exemplo, no meu caso,
já tive alguns estagiários que delegavam algumas tarefas, mas hoje estou sozinho, mas eu tenho uma colaboradora que faz toda a parte de publicidade e marketing para mim. Ah, Então, interessante. já contribui com uma parte que eu não gostava de fazer. Eu Uhum. sempre gostei muito da parte de escrever, de montar as peças, de fazer a estratégia. E tanto que quando eu fazia estágio, quando eu estava no gabinete, né, Hum. a gente fazia as minutas para depois o juiz poder analisar e aprovar ou negar, né? A gente tinha certos modelos. Eu nunca gostei de utilizar o modelo. Eu gostava de fazer o meu do zero, do Olha. zero. Então, para mim, essa parte de escrever, eu gosto muito. Então, é uma parte que eu não consigo delegar com facilidade. Apesar de ter tido alguns estagiários, eu deixava uma certa parte para eles, mas eu pegava tudo para mim, porque eh, eu gosto muito dessa parte mesmo de traçar a estratégia, de fazer as peças. E, além disso, para conciliar com a música, eu determinei certo período que eu consigo trabalhar como advogado, que a gente também não é de ferro, precisa de amenizar um pouco, e na música eu encontrei essa É parte isso que eu te falar, na música você encontra sim, um descanso também, que sim, é algo totalmente prazeroso que você faz, né. sim. Não é Apesar não de é só um trabalho, né. isso, apesar de ser profissional, para Uhum, mim uhum. é um momento de prazer ali estar com eu toco com meus amigos, são amigos de longa data também, e para mim é muito interessante. Chechel já tocou com a gente também, Sim, na sim, música, sim. então, para mim é muito interessante. E o direito te ajudou a profissionalizar na música? Sim, muito. Eh, Depois que eu virei advogado, né, a gente profissionalizou a banda 100%. Hoje a gente tem uma banda profissional, uma Sim. banda que tem contratos em todos os shows. Antes a gente não tinha isso, e parece besteira, mas muitas bandas não têm, esse tipo de gerenciamento. Então a gente tem toda uma questão, vocês já devem ter visto em direito civil, de sinal, Hum. arras, do que acontece se, o cliente me pagou a entrada e Não, eu tiver estamos que chegando devolver. ainda Tá nesse caso. É, chegando? tá chegando, tá Mas a gente tem chegando. todo esse tratamento na banda, de até quando pode cancelar, de gerenciamento da agência, do calendário, né, da agenda, Na agenda. eh, do recebimento dos cachês, se tiver algum inadimplemento, o que que a gente faz. Então, tem toda essa estrutura e, além disso, de ter se tornado uma banda profissional, tem, a empresa mesmo, que é a nossa banda, né, tem tudo formalizado bem certinho. Muito Então bom, isso ajudou, sim, nessa parte de profissionalização. muito bom. Sim. E Marco, tem uma pergunta que eu não poderia esquecer, né, Marco, da inteligência artificial nos dias de hoje, Tecnologia, né? tecnologia. O Marco domina essa área, viu? Isso é Sério, o bom. Marco domina, domina. Tecnologia, mais ou menos. Eh, Seu escritório, você falou que está trabalhando só você e tem uma pessoa que mexe com o seu marketing. Então você não tem estagiário e nenhum outro colaborador. Mas você, como advogado, a inteligência artificial ali, ela te ajuda ou você acha que ela é um problema futuro que Não, vai auxilia, complicar? auxilia. Auxilia bastante pelo seguinte, hoje o advogado, apesar de trabalhar sozinho, hoje é uma opção trabalhar sozinho, porque a gente tem vários sistemas que a gente consegue utilizar para poder nos ajudar. Eu tenho algumas plataformas que me auxiliam, tanto na gestão de prazos, que também utilizam a questão da inteligência artificial, quanto para identificação de certos padrões, também de buscar dados que eu preciso para poder fazer a ação. E o que eu mais utilizo no escritório, fugindo um pouco da IA, né, é a questão de ferramentas que vão me auxiliar para localizar bens. Então, por exemplo, quando eu ganhei alguma ação, a gente dependia antes exclusivamente do poder judiciário para poder fazer isso. Só que qual que é o problema de fazer isso num processo judicial? E na verdade a gente vai ter que fazer de qualquer forma, por mais que eu tenha alguma plataforma que vai me auxiliar. É depender de muito prazo para poder fazer isso. A gente solicita para o juiz hoje, daqui 3, 4, 5 meses, ele vai analisar aquela sua petição. Quando, na verdade, se eu tenho algum sistema que possa me auxiliar a identificar onde que aquele devedor mora, qual que é a capacidade financeira dele, se tem algum veículo no nome dele, alguma coisa do tipo, isso eu já pulo certas etapas. Às vezes eu vou solicitar uma diligência lá no futuro que não ia encontrar nada, mas eu solicitei na minha ferramenta, já vi que eu não tenho nada e vou fazer isso depois. Ou não vou fazer, né? Então, a tecnologia está aí para poder somar. Eu utilizo muito nesse quesito, principalmente de localização de devedores, de bens, de identificar se uma ação é viável ou não, gestão de calendário também.
porque das pautas que a gente tem, atendimento ao cliente, e também, principalmente quando você quer estudar algum tema. Primeiro, a gente pode pesquisar pela IA ali, perguntar o que ela acha, né, assim, entre aspas, mas depois ratificando aquele entendimento via consulta de jurisprudência. Então, é interessante a gente não utilizá-la ela pura e simplesmente. A gente teve um caso recente que eu estava lendo, que a IA ela tinha modificado o sentido de uma determinada decisão. Sim. Então, isso pode ser um prejuízo se você utilizá-la sozinho. Mas eu acredito que ela veio para somar, então, determinado assunto, se você não está por dentro do que está acontecendo, né? Pesquisar através dela, verificar qual foi a informação e depois só ratificar ali via O que você está jurisprudência. dizendo é que não substitui a inteligência humana, né? A inteligência natural, vamos dizer assim, mas a artificial vem para ajudar, né? Isso. Por enquanto, eu acredito que não substitua. Acho que vai ser difícil Eu acho que substituir. não substitui, eu acredito que não. E acho que Isso. nem é o interesse da inteligência, Isso. né, artificial chegar a esse ponto, Acho mas sempre ser difícil. um apoio Um mesmo, apoio. né? Igual eu fico acompanhando assim a tecnologia, o quanto vai evoluindo. E teve até uma inteligência artificial que foi o professor Otávio Tostes que nos apresentou. Otávio Tostes e primeiramente o Ricardo, né? Ricardo, O Ricardo, grande o que professor a gente Ricardo. entrevistou aqui primeiramente. Sim. O Notebook LM, que é uma inteligência artificial que você pode colocar os dados lá como fontes e depois você pode pedir para fazer resumo, para te explicar o que está falando ali e tal. Isso é E também interessante. pesquisar só o que está contido nela, sabe? Se aquilo ali está, se não está. E é um avanço Sim. para o direito nesse sentido. E aí eu acho que cabe usar. Mas o que você falou também comigo, eu já me lembro muito do que Michele Catapreta falou conosco a respeito da inteligência artificial, que o problema de, às vezes, a pessoa fazer petição, por exemplo, no chat Sim. GPT, é que ele inventa jurisprudência, às Sim. vezes. Ele quer acertar em tudo. Sim. E tem hora que ele inventa para poder se manter certo. Sim. E aí, se você substituir a inteligência humana, no sentido ali de pesquisar, conferir na jurisprudência, de ler, fazer aquele trabalho mesmo que é o ser humano que tem que Sim. fazer, é onde que eu acho que pode ser prejudicial, né? Sim. No meu caso, igual eu disse, eu não gosto de modelo, Ah, então, para mim, você já tem essa vantagem, né? eu já não gosto que ela faça para mim, mas eu gosto de conversar Conferir também ali e seu conferir, modelo. e conferir também para verificar quais entendimentos que ela está buscando ali para eu depois ratificá-lo. Sim. Então, para mim, é interessante nesse quesito. Dando continuidade, né? OAB. Sim. Ali o temor do aluno de estudante. direito, né? Chegar no final do curso e todos fazer. nós, né? Claro. Todo mundo quer. Todo mundo não, que nem todo mundo quer advogar. Advogar, sim. Mas conta pra gente como é que foi fazer ali a prova do OAB, como você fez quantas vezes. Entendi. Eu fiz uma vez só, eu passei de primeira, mas todo mundo tinha um certo receio, né, de fazer a OAB, um medo ali, né, de como seria a prova. E eu fiz no ano de 2020, né, então eu estava fazendo bastante coisa naquele ano, não consegui fazer um cursinho nem nada, fui com o que a faculdade tinha me preparado mesmo e com o estudo daqui. Acredito que quem fez um bom curso, estudou ali, igual eu disse, eu não era um aluno espetacular, eu era um aluno na média ali, mas interessado. E quem consegue fazer esse tipo de estudo, de ser um aluno ali interessado, consegue levar com certa naturalidade sim. a OAB. É claro que é uma prova difícil, ela não mede o conhecimento ali, muitas críticas a ela existem, né? Mas eu passei de primeira, sim, e a segunda parte é que chama uma certa atenção. Porque geralmente o pessoal falava, vamos fazer em direito trabalhista, porque tem poucas peças, vamos fazer outro direito, eu não me recordo mais qual tinha poucas peças, mas sempre ficava pendente Constitucional. que eles falam constitucional que tem pouca também. peça também. Sempre ficava entre esses dois. Você fez em qual que você falou? E aí eu fiz em direito civil, que na verdade tinha civil. uma... Mas já era sua área Já era também, minha né? área. Já era sua área. Mas aí tinha várias peças. E aí eu lembro que quando eu escolhi direito civil, todo mundo chegava em mim e falava assim, você é doido. Era minha paixão, assim, eu já gostava muito, justamente por causa do estágio que eu PJ. havia feito, sim. Já tinha visto várias peças ali, é lógico que não tinha visto a parte de recursos no estágio, porque lá o único recurso que a gente poderia ver era o começo da apelação, mas sem o julgamento dela, e os embargos de declaração. Outros recursos na vara onde eu trabalhava não existiam.
Mas eu já gostava muito de direito civil e aí eu escolhi essa matéria. Inclusive o amigo que foi comigo que ia comigo também fazer o estágio, todos os dias que a gente ia e voltava conversando, todos Hum, os dias sobre as matérias que a gente já havia visto e como elas eram aplicáveis ali na no estágio, hum, também fez nessa mesma matéria. Nós dois passamos, o Lucas, grande amigo meu aí da faculdade, hum, e foi muito interessante, porque a gente escolheu uma matéria difícil. Na verdade, não era difícil, era questão de adaptação. Cada um se adapta a determinada matéria, né? Muita gente se adapta ali ao direito do trabalho. Para mim, na época, não tinha condições de fazer no hum. direito do trabalho, porque eu não gostava. Apesar de hoje atuar, não era uma matéria que eu gostava. Então, eu já descartei de cara, assim, fazer nessa matéria, né? Mas no direito civil eu me encontrei e resolvi fazer nela e fui bem sucedido. Interessante. Sim. É, Gabriel, desde que eu te conheço, assim, que você é bem-sucedido, porque Ah, eu já te conheci bem-sucedido na música, e eu estava até comentando com o Michael, quando eu falei que ia te entrevistar, você tem uma família, assim, que a gente vê que é do estudo, o seu irmão também, o Marcelo. Marcel, que é formado na UFMG. Sim, sim. Então você vê que já é uma família. Seu pai também te incentivou muito Sim, a, sim, com certeza. a estudar, né? E acho que isso também facilita assim o você pode, né? Sim, A sim. gente nota que a gente pode quando a gente tem pessoas ao redor Que vão que nos auxiliar, com certeza. influencia. Com E certeza. quem foram os seus amigos aqui da faculdade? Tem pessoas que você leva, que você tem lembranças Sim, daqui? sim. Hoje, lógico, agradecendo minha família, meu pai me incentivou demais, minha mãe, meu irmão, né? Mas dos amigos da faculdade, tem o Lucas, que eu acabei de citá-lo, a gente encontra esporadicamente, mas está sempre conversando. No começo, o Lucas também me auxiliou bastante, porque como eu não tinha ninguém para poder conversar sobre os casos, os anseios ali da advocacia em si, apesar do Lucas não ser um advogado, ele atua também Hum, como assessor, né? Então, diversas vezes ele estava também em situações que ele não sabia como lidar, então a gente conversava para poder trocar informações sobre como lidar em diversos casos, o que cada um achava, para poder. Na verdade, o que a gente precisava no começo era uma certa validação de como fazer se a gente estava fazendo pelo meio correto, né? Então, o Lucas, hoje tem a Andresa também, que estudou comigo aqui na faculdade, eh, todos os períodos a gente fez junto, e é uma advogada também que eu indico diversas vezes, como a gente não atua em todas as áreas, né? Eu atuo só com civil e trabalhista, ela já atua na área penal. Então, toda vez que algum cliente criminal me procura, eu indico para ela. Tem a Daniela também, que eu indicava também, mas ela está licenciada, não está atuando eh, por enquanto. E diversos outros advogados. O Rui Cabeção estudou comigo também. Ele atua com direito eh, desportivo, né? Então, já enviei alguns clientes também. A gente troca mensagens de vez em quando. Mas é muito interessante levar esses amigos assim, porque hoje são colegas de profissão também, que a gente troca informações e também indica, porque a gente sabe como a pessoa levou a faculdade, levou de forma séria, né? Que é uma pessoa estudiosa, uma pessoa séria, então acaba que viraram também amigos de profissão e pessoas que a gente indica sempre que precisa. E como é que foi? 5 anos para terminar? 5 anos? 5 anos para terminar. Interessante. É a sua cara mesmo. Eu não Sim, imaginava cara. ouvir outra resposta. Quem Ricardo dera. comentou com a gente aqui no episódio Não foi anterior, né? um Os Highlander? Highlander, ele É, falou conosco. Mas é igual eu disse, eu era interessado na matéria, mas tinha outros alunos que eram excepcionais, que todas as provas eram provas de valendo 30 pontos, né? Ainda é, Ainda é. ainda é. Todas as provas eram 30 pontos, Não, mas é sempre 30, tirava 30 e 40. 30, 30, 40. É. Tinha alunos que sempre faziam isso, mas eu não, eu era interessado, conseguia uma nota legal, uma nota suficiente ali, e, e o meu interesse maior era saber como aplicar aquilo, e eu nunca tive dificuldade em aprender, não, mas também não era desses excepcionais que todas as provas tiravam total, não. a Faculdade Milton Campos tem uma tradição muito forte em Minas Gerais. Sim, Eu, particularmente, eu não sou daqui, né? Quando eu cheguei aqui, eu acabei que entendendo por que que as pessoas falam bem da faculdade. Todo mundo fala o FMG ou é sim, Milton Campos, sim, sim. ali o topo. Mas
Você sente que esse título de advogado miltoniano, que é o Bacana. O termo da é um Milton termo que o Campos. pessoal utiliza aqui, né? Sim, sim, bacana. E abre portas diferentes para o mercado? Sim, sim, abre porta sim. Quando eu ainda estava fazendo estágio, a gente via que determinados escritórios, quando requisitavam, ou determinados locais, preferiam alunos de determinadas faculdades. E aí, sempre a Milton Campos estava nesse meio de alunos requisitados ali, desses escritórios, desses locais onde buscavam estagiários. Então, abre porta sim. Além disso, a faculdade, além dessas portas que são abertas para estágio, né, é uma faculdade excelente. Quando eu digo excelente, de professores muito bem capacitados, eh, muito estudiosos, que sabem transmitir o conhecimento e que faz toda a diferença para o futuro. Porque quando a gente sai da faculdade aqui, esses 5 anos aqui vão ser cobrados lá fora. E, quando os professores dizem isso dentro da sala de aula, que o que está sendo passado ali vai ser cobrado e que É realmente real. cobra, é real. Se você não souber o conteúdo, lá na frente você está enfrentando alguém, se você for atuar como advogado. Você está sempre enfrentando alguém. E dificilmente vai ter uma ação que você não está litigando ali com alguém, né? Correto. Então, é interessante que você saiba para poder defender o seu cliente, que você tenha realmente aprendido aquele conteúdo, né? E a Milton Campos sabe transmitir esse conteúdo de forma muito bem feita, viu? Que honra, né? Entrevistar um miltoniano, Eu tenho muito mais orgulho um daqui. miltoniano. Sim. Eles falam que todos estão presentes em todos os lugares, assim. Qualquer lugar Sim, que você vai encontrar isso é verdade. um miltoniano. Sim, inclusive eu tenho uma amiga que ela estudava em outra faculdade e veio para Milton Campos Hum. recentemente, e é o orgulho dela também estar aqui. Então, acho que todo mundo tem esse orgulho de estar aqui em cima. Realmente é uma faculdade muito boa. E nessa linha de você pode, até antes de te agradecer pela disponibilidade, eu quero te perguntar, assim, o que que você tira de tudo isso dessa história? Você pode. O que que você descobriu até agora e o que que você pretende mais a partir daqui, né? A partir até onde você chegou? Sim, sim. É, hoje igual eu disse, eu me descobri na advocacia, eu gosto muito da área, não pretendo parar de advogar, gosto muito mesmo. E o meu intuito, neste momento, eu tinha um escritório físico, né? E o meu intuito é mudar, migrar para o digital. Não sei se eu vou conseguir 100% digital, mas migrar o máximo para o digital. Hoje mesmo eu estava conversando com alguns clientes, pegando ações em outros estados. Já tenho ações em outros estados, mas tentando mudar isso ao máximo para ser 100% digital. E que para mim é uma primeira vontade, e a segunda vontade é fazer um mestrado, porque eu tenho muita vontade de dar aula. Eu, inclusive, vi alguns editais da Milton Campos no passado, Hum. pensei em participar, mas atualmente, na verdade, naquela época e atualmente também, não conseguia porque da minha rotina de trabalho, por causa da minha rotina Uhum. de trabalho. Mas, assim que eu conseguir amenizá-la um pouco, essa vai ser a minha próxima prioridade. Vai ser um mestrado, porque tenho muito interesse, né, na verdade, de dar aula também, Uhum. é uma vontade grande. E, Gabriel, chegando agora mais ao final do podcast, queria agradecer, né, a sua presença aqui, é claro. Sim, eu que agradeço o convite. E olhando para o futuro, quais são os seus planos de crescimento na advocacia e também no seu canal no YouTube? Sim. Na advocacia, eu me sinto realizado hoje, sinto que eu estou no caminho correto, e então eu pretendo continuar como está. A gente também não pode querer abraçar o mundo, não pretendo, igual eu disse, ter um escritório já com muitas pessoas, não é o meu intuito. Meu foco é manter a advocacia o mais artesanal possível, com os clientes que eu consigo lidar. Igual eu disse, eu não gosto de modelo, então eu mesmo tenho que fazer. E se eu abraçar o mundo, infelizmente eu vou perder um pouco dessa essência. Então é somente lapidar mesmo um pouco dessa advocacia e dessa trajetória, né? E no meu canal no YouTube, pretendo continuar com os vídeos lá, crescendo o canal, é lógico. Lá eu não postava vídeos sobre o direito trabalhista em si,
era mais focado na parte civil e processual, né? Principalmente processual lá, mas agora lançar alguns vídeos também na área trabalhista, porque é uma área que as pessoas procuram muito, né? Então, modificar um pouco o YouTube para estar voltado um pouco para a área trabalhista também, além da área civil e do processual civil, né? Interessante, eu que sou inscrito, tenho Ah, certeza que vem muito conteúdo novo por aí. Chechel me acompanha, tem vezes que ele manda para mim, ó, Chechel, ó, Gabriel, vi aqui o seu vídeo, eu falei assim, ó, que É gratidão, verdade, viu? que É verdade. Gabriel, é uma frase que eu falei assim que mais me marcou na vida, é que nada vale mais do que uma amizade verdadeira. Você que é uma pessoa que eu já conheço há 13 anos, sim, tem né, bastante tempo. de amizade, só momentos bons que eu posso lembrar de que Eu vivi também. com a nossa amizade, assim, Sim, e ver você, sua realização, sabe, ver que muito você está obrigado. conseguindo, me deixa muito feliz. E é bom quando a gente está perto de pessoas que estão conseguindo, porque nos inspira a conseguir também, né? Aqui na faculdade eu fiz muitas amizades, eu acho que eu sou muito conhecido aqui. Não, deu para ver, o Chechel é benquista em qualquer lugar que ele vai. O Chechel é excelente, é um cara super estudioso também, igual Obrigado. eu disse para ele antes da gente iniciar o podcast. O Michel eu estou conhecendo hoje, mas o Chechel, desde quando eu conheci ele, há muito tempo atrás, já tem cerca de 13 anos mesmo, eu já falava, nossa, cara, você é muito inteligente. Na época eu nem cursava o direito ainda, Obrigado, viu? e é um cara estudioso. Chechel também, quando eu soube que eu estava fazendo direito na Milton Campos, disse que era uma excelente faculdade, que já tinha cursado aqui Foi, um foi. período. Então, é excelente, excelente. E, Gabriel, infelizmente, para finalizar, infelizmente, mas felizmente eu quero te agradecer pela presença, pela disponibilidade. É que eu falo, Michael, amizade é sempre bom porque aí que a gente vê quem são os amigos, né? E uma mensagem final para os estudantes, para os futuros advogados. O que que você deixa de mensagem para a gente, para nós futuros advogados? Então, para vocês e para todos que vão assistir, né, que são da área do direito, digo que vocês podem e que devem seguir o caminho, se é da vontade de vocês, deve seguir sim, porque o caminho é um pouco difícil, é desafiador, mas como qualquer outra área, e lá na frente a gente tem a recompensa sim. Ao longo do caminho a gente vê diversas recompensas, tanto financeira quanto eh, emocionais, quanto de realização mesmo. Então, o caminho é muito gratificante, você saber que alcançou algo ali com o seu trabalho, com o seu suor, então vale a pena e vocês podem. Você pode. É isso. Muito bom. Michael, não podemos esquecer, né? Até olhando para aquela câmera ali, você que assistiu, que ficou aqui até agora, nosso muito obrigado. E quero te pedir só mais uma coisa: não deixe de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas. Nosso canal é novo e com a presença de vocês que vai dar tudo certo, porque nós podemos, né? Acho que o termo não é nem você pode, mas nós podemos, né, Michael? Claro, e também vamos deixar o canal do Gabriel, nosso entrevistado aqui. Fala aí, Gabriel, É advogado Gabriel Couto. o Instagram. O Instagram ADV Gabriel Couto. Sigam lá, viu? Muito obrigado. Até a próxima. Até mais.